No coração do Texas, em College Station, havia algo que unia milhares de pessoas a cada ano, algo que significava muito mais do que uma simples chama. Era a Fogueira Aggie, um evento que celebrava o espírito de Texas A&M University. A tradição começou em 1907, com um grupo de estudantes que, com suas próprias mãos, erguia uma enorme fogueira para marcar o orgulho de ser parte da universidade. Ao longo das décadas, essa tradição cresceu, tornando-se não apenas um evento, mas uma verdadeira manifestação do vínculo inquebrantável entre os estudantes. Era uma época de celebração, de risadas e de união. Estudantes de todas as idades, vindos de diferentes partes do mundo, se reuniam para acender a fogueira que simbolizava a fraternidade e o espírito Aggie. Para muitos, era mais do que apenas uma festa. Era um rito de passagem, uma marca de pertencimento a algo maior. Quando a chama finalmente subia ao céu, era como se todo o campus fosse iluminado por uma única paixão compartilhada. No entanto, como muitas histórias de grandes tradições, havia uma sombra que espreitava essa enorme celebração. Por trás do brilho e do calor da fogueira, havia um risco invisível, uma falha que, com o tempo, acabaria por transformar essa bela tradição em uma tragédia. Mas antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal, vem vídeos impactantes por aí. A construção da Fogueira Aggie e um trabalho de união e orgulho. A Fogueira Aggie não era apenas um espetáculo visual, ela era o resultado de meses de trabalho árduo, suor e dedicação de estudantes de todas as partes da universidade. A tradição começava muito antes da grande noite de celebração. Era uma jornada que unia calouros e veteranos, homens e mulheres, todos com um único propósito: construir a maior e mais impressionante fogueira possível. A cada ano, a expectativa era de que a estrutura fosse maior, mais imponente, mais digna de um legado construído ao longo de décadas. Com o entusiasmo de quem sabe que está participando de algo histórico, os estudantes trabalhavam com afinco, carregando toras de madeira e empilhando-as com precisão. O processo era feito manualmente, sem o auxílio de máquinas ou de supervisão técnica. A cada pedaço de madeira que se juntava à enorme pilha, crescia não apenas a estrutura física, mas também o sentimento de pertencimento e união. O trabalho não era apenas físico, era um vínculo emocional, uma marca de seu tempo na história de Texas A&M. A construção da fogueira se tornava um reflexo do espírito Aggie. Era um momento de camaradagem, onde os estudantes compartilhavam histórias, risos e memórias enquanto empilhavam as toras. O processo de construção era parte da magia, e para muitos, o momento de ver aquela imensa pilha de madeira tomar forma era como ver um sonho se concretizar. Mas, mesmo com toda a energia e entusiasmo, havia algo subentendido: cada estrutura, por mais imponente que fosse, escondia um risco. E esse risco, com o tempo, se tornaria a tragédia mais devastadora da história da universidade. A falta de supervisão e os incidentes anteriores e sinais ignorados. Ao longo dos anos, a Fogueira Aggie não foi apenas construída, ela também foi palco de pequenos incidentes que, embora não tenham gerado grandes tragédias, serviram como alertas de que a tradição precisava de mais atenção e supervisão. Muitos desses incidentes eram considerados menores, como o uso impróprio de materiais ou disputas com fazendeiros locais sobre o fornecimento de madeira. Nada que parecesse ameaçar a essência da festa ou da construção, mas, no fundo, cada incidente, por mais insignificante que fosse à primeira vista, deixava uma semente de preocupação no ar. Nos anos anteriores, a universidade havia começado a se envolver na organização do evento, mas de maneira muito limitada. A construção da fogueira ainda era essencialmente uma atividade estudantil, algo feito de maneira informal, com base na sabedoria transmitida de geração em geração de estudantes. Não havia supervisão técnica adequada, nem profissionais da engenharia envolvidos na construção da estrutura, um erro que se tornaria fatal mais tarde. Mesmo quando os primeiros acidentes ocorreram, os 2 incidentes fatais, relacionados a veículos, nos anos anteriores, a resposta da universidade foi, na melhor das hipóteses, uma tentativa de controlar os danos sem alterar a natureza do evento. O espírito de o fazer por conta própria o prevalecia, e com ele vinha uma confiança excessiva de que a tradição, por ser realizada há tanto tempo, não poderia falhar. O que ninguém sabia, no entanto, era que, à medida que a fogueira crescia em tamanho e complexidade, os riscos também aumentavam exponencialmente.
A falta de uma supervisão técnica adequada e a dependência de conhecimento informal deixaram brechas que, em um evento de tal magnitude, poderiam ser fatais. Mas, mesmo assim, a tradição continuava, carregada de um orgulho cego que silenciava os alertas. A chama da fogueira parecia mais forte do que qualquer precaução. A fogueira de 1999, o maior projeto, a maior promessa. O ano de 1999 trouxe consigo a promessa de uma fogueira como nunca antes vista. Era para ser a maior, a mais grandiosa, a que marcaria o ápice de uma tradição de 90 anos. Estudantes de todos os cantos da universidade estavam empolgados com o que estava por vir. Mais de 5.000 toras de madeira seriam empilhadas com tanto cuidado e precisão que a estrutura se elevaria a dezenas de metros de altura, algo colossal, um monumento à história de Texas A&M. A expectativa não podia ser maior, até 70.000 pessoas estavam previstas para comparecer ao evento, uma multidão que se reuniria para assistir ao espetáculo da grande fogueira se acendendo. No entanto, por trás dessa grandiosidade, havia uma falha fundamental. A construção da fogueira estava sendo realizada com base em um conhecimento informal transmitido entre estudantes, sem nenhum tipo de supervisão técnica profissional. Embora a tradição tivesse sido mantida ao longo dos anos, o aumento exponencial do tamanho e da complexidade da fogueira exigia uma abordagem mais cuidadosa, mais técnica, mais segura. Ainda assim, o espírito de camaradagem e confiança prevalecia. Para os estudantes, era uma oportunidade única de marcar a história, de deixar sua marca no campus. Mas ao mesmo tempo, as fundações da fogueira de 1999, apesar de sua aparência imponente, não eram tão sólidas quanto pareciam. Por mais que os estudantes seguissem a tradição de seus predecessores, o evento de 1999 estava construído sobre um risco que ninguém tinha intenção de enxergar. A beleza da celebração mascarava uma estrutura prestes a ceder sob o peso de seu próprio sucesso. A fogueira que estava sendo construída não era apenas uma promessa de brilho e calor. Ela representava tudo o que Texas A&M significava: união, orgulho e tradição. Mas o que ninguém sabia era que aquela mesma fogueira, que se erguia imponente diante dos olhos dos estudantes e da comunidade, estava prestes a virar um pesadelo. O colapso e o inimaginável aconteceu. Era 19 de novembro de 1999. A noite havia caído, e a praça estava iluminada pelo brilho das estrelas e pela expectativa dos milhares de estudantes e ex-alunos que se reuniam para assistir ao evento. O ambiente estava repleto de excitação. As risadas ecoavam pelo campus, enquanto os olhares se fixavam na gigante pilha de madeira, esperando o momento em que a chama seria finalmente acesa. O espírito Agui estava no auge, e a noite prometia ser uma celebração do legado que havia sido cuidadosamente alimentado por 90 anos. Mas, no fundo, algo estava prestes a acontecer que ninguém poderia prever. No silêncio da madrugada, às 2h42 da manhã, o pesadelo se concretizou. Sem aviso, a estrutura de madeira, imensa e pesada, desabou com um estrondo surdo. O barulho foi quase abafado pela poeira que subiu instantaneamente, encobrindo a cena e deixando os presentes em choque absoluto. O que parecia ser uma festa de alegria e união transformou-se em um cenário de caos e terror. Estudantes e ex-alunos, alguns dos quais estavam próximos à estrutura, ouviram um som profundo, como se o chão estivesse se partindo. O pânico tomou conta da praça enquanto as toras de madeira, empilhadas de maneira precária, se desmoronavam, esmagando tudo em seu caminho. O calor e a pressão das camadas superiores de madeira causaram a falha estrutural. O peso daquelas toras de madeira havia se tornado insuportável, e a estrutura cedeu sob a pressão. A morte silenciosa e devastadora de jovens, com sonhos e histórias por viver, ocorreu em segundos, sem aviso, sem tempo para reação. E então, o desespero se espalhou rapidamente. Aqueles que estavam mais distantes, ainda tentando compreender o que havia acontecido, começaram a gritar, correndo para ajudar, mas o que encontraram foi um cenário irreconhecível, coberto por escombros. A pilha de madeira, que antes era símbolo de força e tradição, agora era um amontoado desastroso, onde amigos, colegas e companheiros de luta estavam presos, com os pedidos de socorro sendo abafados pela poeira e pelo medo. A tragédia não foi apenas uma falha estrutural.
foi um golpe ao espírito da comunidade Agui, que, embora forte, nunca esperava ver sua maior celebração transformada em uma cena de dor e perda. A união que antes era celebrada estava agora sendo testada de maneira brutal e impensável. Já conhecia essa história? Deixe um comentário. O resgate de horas de esperança e desespero. Após o colapso, a praça, que antes vibrava com risos e celebrações, foi tomada por um silêncio aterrador, interrompido apenas pelos gritos de pânico e pelos pedidos de socorro. O caos reinava. O que era uma multidão reunida para celebrar se transformou instantaneamente em um grupo de heróis improvisados, todos correndo para tentar salvar o que fosse possível. No entanto, o cenário era apocalíptico, e a gigantesca pilha de madeira que antes representava a força da tradição agora parecia engolir tudo em seu caminho. A resposta inicial foi rápida. A universidade enviou imediatamente equipes de resgate, mas elas logo perceberam que a tarefa era muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Não bastava apenas cavar, era preciso trabalhar com extrema precisão e cuidado, pois a pressão de toneladas de madeira podia esmagar qualquer um que estivesse preso sob ela. A angústia se tornava palpável, e o tempo parecia se arrastar, como se o próprio relógio estivesse ciente de que cada segundo perdido representava uma vida que poderia ser salva. Voluntários de todas as partes se uniram, sem hesitação. Estudantes, ex-alunos, professores e até cidadãos locais correram para o local, dispostos a ajudar. Eles sabiam que as chances eram pequenas, mas a esperança os mantinha firmes. As horas passaram devagar, e os pedidos de socorro, outrora audíveis, começaram a desaparecer com o passar do tempo. A aflição de não poder fazer mais, de não conseguir tirar todos debaixo dos escombros, fez com que o peso da tragédia fosse ainda mais pesado para os que estavam tentando salvar vidas. A operação de resgate não foi apenas física, mas também emocionalmente desgastante. Para os socorristas, ver os amigos e colegas sendo retirados, mortos ou gravemente feridos, foi um golpe imensurável. O último sobrevivente a ser retirado foi John Comstock, que foi encontrado mais de 24 horas após o colapso. Ele, exausto, faminto e ferido, foi finalmente resgatado. Mas o que restava na praça era um silêncio amargo, a devastação de uma tragédia que não podia ser revertida. Quando o resgate finalmente chegou ao fim, o saldo era devastador, 12 mortos e 27 feridos. Cada uma das vítimas tinha um nome, uma história, um futuro que foi interrompido de maneira cruel e inesperada. O número de vítimas não era apenas um dado, era uma lista de jovens promissores, todos com sonhos, que haviam perdido a vida em nome de uma tradição que, de certa forma, havia se tornado maior do que eles mesmos. A comunidade Agui, ferida e devastada, agora enfrentava a dura realidade de que, embora a chama da tradição fosse forte, a vida humana era frágil. O resgate não trouxe apenas os sobreviventes, mas também a dolorosa conscientização de que, por trás da celebração, sempre existe o risco do imprevisível. A dor da perda não poderia ser apagada, mas a força da comunidade Agui agora seria posta à prova de maneira que ninguém jamais imaginou. A investigação e a falha estrutural que mudou tudo. Após o rescaldo da tragédia, a universidade e as autoridades começaram a buscar respostas. Como algo que havia sido uma tradição por tantas décadas podia terminar de forma tão catastrófica? A dor da perda estava ainda muito presente, mas a comunidade precisava entender o que havia acontecido para que nunca mais se repetisse. O que as investigações revelaram foi ainda mais doloroso, a causa do colapso da fogueira Agui não estava apenas no acaso ou em um erro de cálculo isolado. A verdadeira razão estava na falha estrutural da própria construção, uma falha que ninguém poderia ter previsto, mas que, com o olhar atento de especialistas, era impossível ignorar. As investigações técnicas mostraram que a enorme pressão das camadas superiores de madeira foi o fator decisivo para o desastre. A estrutura, que parecia sólida e segura, cedeu devido ao peso excessivo das toras empilhadas na parte superior. Com o passar dos dias, o vento, a umidade e o peso da madeira acumulada abaixo pressionaram demais as camadas inferiores, até que a base não aguentou e colapsou. O que parecia ser uma montanha de madeira indestrutível virou uma armadilha mortal. Além disso, a falta de supervisão técnica foi identificada como o maior erro.
O fato de a construção ser conduzida de maneira quase exclusiva pelos estudantes, sem a ajuda de engenheiros ou especialistas, fez com que a estrutura fosse erguida com base apenas no conhecimento informal transmitido entre gerações de estudantes. Nenhuma análise detalhada da integridade estrutural foi feita, e as decisões de construção foram tomadas sem qualquer avaliação técnica. Foi uma falha de planejamento. A falta de conhecimento técnico adequado e a negligência ao não se investir na segurança estrutural criaram uma tempestade perfeita. A tradição, que deveria ser sinônimo de união e celebração, falhou de maneira trágica por não ter sido tratada com o devido cuidado profissional. A dor da perda foi intensificada pela percepção de que essa tragédia poderia ter sido evitada. Se a supervisão técnica tivesse sido mais rigorosa, se os engenheiros tivessem sido consultados, talvez 12 vidas não tivessem sido perdidas. Mas as respostas nunca poderiam trazer de volta os jovens que se foram, e a única coisa que restava agora era garantir que isso não acontecesse novamente. O memorial e a homenagem, transformando a dor em legado. Após o impacto devastador da tragédia, a comunidade de Texas A&M se viu diante de uma escolha difícil: como seguir em frente após uma perda tão esmagadora? Como honrar aqueles que partiram de uma forma que não apenas perpetuasse a memória das vítimas, mas também resgatasse o espírito de união que sempre foi o pilar de sua tradição? A resposta veio com a criação de um memorial no próprio local do colapso. O memorial, simples, mas profundamente simbólico, foi erguido com 12 portais, cada um voltado para a cidade natal de uma das vítimas. Esses portais representavam mais do que apenas lembranças físicas, eram portas para os corações das famílias, para as histórias que foram interrompidas, para os sonhos que jamais se concretizaram. Cada portal era uma homenagem pessoal, uma lembrança eterna de que aqueles que partiram não seriam esquecidos. Mas o memorial não foi apenas um espaço de lamento, foi um local de reflexão. A cada ano, no dia da tragédia, a comunidade Agui se reunia para prestar suas homenagens. Serviços especiais eram realizados, com a presença de estudantes, ex-alunos e famílias, todos unidos em memória daqueles que perderam suas vidas. As chamas da fogueira, que um dia foram sinônimo de alegria e celebração, agora se tornaram um símbolo de respeito, de aprendizado e de memória. O memorial tornou-se um lugar de união, onde a dor da perda se encontrava com a força da recuperação. Ele não apenas representava os que partiram, mas também lembrava à comunidade a importância da responsabilidade, da segurança e do cuidado. E, embora as cicatrizes da tragédia nunca pudessem ser apagadas, a maneira como Texas A&M lidou com a dor, se transformando em um legado de respeito, reflexão e união, se tornou um exemplo para o mundo. Os estudantes e ex-alunos de Texas A&M, que uma vez haviam se reunido para erguer uma fogueira gigante, agora se reuniam com um novo propósito: preservar a memória das vítimas e garantir que nenhuma outra vida fosse perdida em nome de uma tradição. A chama da fogueira Agui, embora agora cercada de um respeito profundo, ainda ardia. E em cada fogueira acesa, em cada torá empilhada, havia não apenas o espírito de união e festa, mas também a promessa de que a tragédia de 1999 nunca seria esquecida e que a segurança e a vida sempre viriam antes de qualquer celebração. A transformação da tradição e segurança e responsabilidade no legado da fogueira. A dor da tragédia de 1999 não se dissipou rapidamente. Ela se infiltrou na alma de Texas A&M, trazendo consigo uma mudança profunda no modo como a universidade, seus alunos e seus ex-alunos encaravam a tradição da fogueira Agui. O que antes era uma celebração descompromissada, marcada pelo entusiasmo irrestrito de gerações de estudantes, agora se tornava uma tradição revisitada pela necessidade de segurança e responsabilidade. A reconstrução da fogueira Agui não foi apenas física, mas também filosófica. A universidade e os estudantes tomaram a decisão de seguir em frente, mas de forma diferente. De agora em diante, a construção da fogueira precisaria passar por uma supervisão rigorosa. A tradição de anos foi mantida, mas com uma condição vital: a segurança de todos os envolvidos não seria mais negociada. Engenheiros estruturais foram contratados para avaliar e aprovar o projeto de construção da fogueira. Cada pedaço de madeira, cada torá empilhada, foi minuciosamente verificado para garantir que a estrutura fosse segura o suficiente para suportar o peso sem comprometer a integridade de ninguém. A mudança foi grande, mas necessária.
O que antes era um evento onde a construção da fogueira dependia de um saber informal, passado de estudante para estudante, agora estava repleto de regulamentações e protocolos que garantiam que os erros do passado não se repetissem. A comunidade Agui não apenas aprendeu com a tragédia, mas também se comprometeu a honrar as vítimas com ações concretas para garantir que futuras gerações pudessem desfrutar da tradição sem o risco de perder mais vidas. Mas essa transformação foi mais profunda do que apenas a construção da fogueira. O espírito Agui, a união, o orgulho e o trabalho em equipe foi mantido, mas agora acompanhado pela conscientização da importância de cuidar uns dos outros, de priorizar a vida, a segurança e o bem-estar acima de qualquer celebração. A tragédia de 1999 deixou uma marca, mas também fez com que a tradição evoluísse para algo mais forte, mais seguro e mais digno de ser transmitido para as gerações futuras. O legado duradouro, honrando o passado e preservando o futuro. A fogueira Agui, que um dia representou apenas uma celebração de união e orgulho, agora carrega um peso muito maior. Não é apenas um símbolo de tradição, mas também de resiliência, aprendizado e transformação. A tragédia de 1999, embora devastadora, deu à comunidade de Texas A&M uma nova perspectiva sobre o valor da vida e da segurança. A perda daqueles 12 estudantes, jovens com tantas promessas por cumprir, deixou uma marca indelével na universidade, mas também moldou o futuro da fogueira Agui de uma maneira que talvez jamais tivesse sido possível sem a dor dessa perda. Hoje, cada vez que a fogueira é acesa, ela não é apenas uma chama brilhante e calorosa, mas também uma chama de memória. Uma memória que não apenas celebra o espírito Agui, mas que honra a vida daqueles que se foram. Os portais erigidos no local do colapso, com os nomes das 12 vítimas, continuam a lembrar a todos que, por mais forte que seja a tradição, ela deve ser tratada com respeito, responsabilidade e, acima de tudo, com cuidado pelas vidas humanas. O memorial não é apenas um local de lamento, mas também de aprendizado. Cada estudante, cada ex-aluno que se aproxima da fogueira Agui, agora carrega com ele a responsabilidade de preservar não apenas a tradição, mas também a lição de que a segurança e a vida de cada pessoa sempre devem vir em primeiro lugar. A cada novo evento, a cada nova fogueira acesa, a comunidade Agui reafirma seu compromisso de nunca esquecer a tragédia, mas também de garantir que a chama da união, do espírito de fraternidade e de celebração da vida continue a brilhar de maneira segura e responsável. O legado da fogueira Agui, agora carregado de significado e reflexão, continua a iluminar o caminho para as futuras gerações. A dor da perda foi profunda, mas a resposta da comunidade de Texas A&M foi ainda mais profunda. Em um lugar onde a união sempre foi o alicerce, a tragédia de 1999 se tornou um catalisador para a mudança, transformando uma tradição de risco em um exemplo de responsabilidade e força coletiva. A chama da fogueira Agui nunca se apagará. Ela continuará a arder, não apenas como um símbolo de festa, mas como um símbolo de resiliência, de aprendizagem e de um compromisso inquebrantável com a vida. E assim, mesmo depois de tanto tempo, quando a fogueira se acende, ela não apenas aquece o corpo, mas também o coração de todos que, ano após ano, a veem brilhar. Uma chama que arde, mas que nunca mais será vista da mesma forma. Uma chama que, agora, sempre será lembrada por aqueles que se foram e pela comunidade que continua a honrá-los com cada nova centelha de luz. Tenho certeza que você não conhecia essa história, deixa o like. Nós vamos trazer muitas histórias nesse canal.